Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Otávio Feliciano, eu sou um aluno de Ciência da Computação da UTF-PR de Medianeira e vou apresentar um trabalho sobre o padrão Observer para a disciplina de Orientação a Objetos. Então, temos aqui alguns tópicos que vamos abordar, sendo elas a teoria geral do padrão, os pontos positivos, os negativos e uma implementação em C# mais básica assim. Certo. Então vamos para a teoria geral. A teoria ela é literalmente um padrão de projeto implementado. O que isso significa? Isso significa que ela é um padrão que quando você quiser ter a finalidade que esse padrão ele te propõe, você deve implementar ele. Ele sempre vai ser parecido, vai sempre ter a mesma forma e é por isso que ele é um padrão, porque ele sempre tem as mesmas características independente do projeto. E o que seriam essas características? É uma característica de notificação para assinantes. O que seria isso? Antigamente existia um problema que quando as empresas queriam notificar seus clientes de alguma coisa, elas tinham que mandar indiscriminadamente mensagens para todo mundo. Ela fazia basicamente um spam. Isso, apesar de agradar alguns, desagradava outros, é lógico, porque nem todos queriam saber sobre essas notificações. Então foi criado o padrão de projeto Observer, que ele basicamente, em vez de, como no primeiro exemplo, em vez de o cliente ter que ir e voltar na loja toda hora, ou a loja mandar para todo mundo, simplesmente é criado uma classe a ser observada, e então tem os seus assinantes, que são pessoas que deliberadamente elas decidem assinar essa classe e que elas vão receber essas notificações, elas vão observar a classe observada. Então temos alguns termos. O observable, que seria a classe que é observada. Vamos supor que seja numa loja, então a loja seria a classe observada. E tem o observer, que seriam as classes que observam os assinantes. Elas são as classes que têm visão direta dessa loja. Isso cria uma relação de 1 para muitos, ou seja, temos uma loja que temos muitos assinantes. E cada assinante recebe as atualizações dessa loja. Então, basicamente, o padrão Observer, ele define uma relação de 1 para muitos, onde uma classe, as alterações definidas pelos assinantes, quando houver nessa classe, ela será notificada para todas as outras que assinaram. Temos aqui o maior exemplo do padrão Observer, que seria o YouTube. O YouTube literalmente tem um inscrito, quando você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. O sininho ele vai notificar todo mundo que tiver apertado ele de que o canal ele postou um vídeo. Coloquei aqui o exemplo do canal do professor Everton, que toda vez que ele postar um vídeo, se tiver com o sininho ativado, ele vai mandar uma mensagem me avisando. Se não tiver, não manda. Essa que é a vantagem do padrão Observer. Aqui temos mais uma imagem de exemplo, que é uma classe notificando exatamente quem quer ser notificado. Agora vamos para os pontos positivos do padrão Observer. Ele tem acoplamento mínimo. O padrão Observer permite o acoplamento mínimo entre o Subject e o Observer. Todo sujeito conhece sua lista de observadores. Então, para garantir que exista um acoplamento mínimo, o padrão Observer garante isso. Se você precisar de visualização muito grande entre as classes, o padrão Observer vai proporcionar isso. Ele vai te dar um acoplamento mínimo. Tem a reutilização. Os sujeitos podem ser reutilizados sem mexer no observador e vice-versa, além de poderem ser criados livremente. Então você consegue reutilizar os sujeitos, os observadores, sem precisar mexer os sujeitos, os observados, sem precisar mexer nos observadores. Isso é uma vantagem muito grande. E vice-versa também. E eles podem ser criados livremente. Então você pode ter muitos observadores para uma classe observada sem maiores problemas. Elas podem ser criadas livremente. Ao mesmo tempo, você pode criar várias classes a serem observadas sem precisar mexer nos observadores necessariamente. E elas possuem uma independência. O sujeito ele não precisa conhecer a classe concreta do observador, apenas que cada observador implementa a atualização.
a classe observada, ela não precisa saber conhecer a classe concreta do observador, não precisa saber o que ela faz. Ela só precisa saber que cada observador vai implementar a atualização. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente no código, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas resumindo, a classe ela não precisa conhecer. Mas e também elas podem pertencer a diferentes níveis de abstração. Elas não precisam necessariamente ter o mesmo nível de abstração. Elas podem ter vários níveis de abstração diferentes, que significa que uma classe mais abstrata pode observar uma classe menos abstrata e vice-versa. O que é uma vantagem muito grande, pois cria uma flexibilidade muito grande no código. Tá, os pontos negativos. Quais seriam os pontos negativos do padrão Observer? O maior ponto negativo do padrão Observer é a aleatoriedade, que seria assim, devido à sua natureza, se torna muito complexo criar uma ordem exata de para quem as mensagens serão enviadas primeiro. Teria um ponto negativo, mas ao mesmo tempo, as maiores utilizações não precisa de teu controle, você não precisa controlar para quem que envia primeiro a mensagem. Por exemplo, no YouTube, não é necessário que tenha um controle de para qual assinante é enviada a mensagem primeiro. Desde que todos recebam no menor tempo possível, tá bom. Não precisa desse controle tão apurado e tudo mais. Mas mesmo assim, isso é um ponto negativo do padrão Observer. Se você precisar disso, acaba se tornando muito complexo de implementar através desse padrão. Então agora vamos para a implementação do exemplo em C# com persistência de dados em ADO.NET. Então aqui temos o enunciado do problema, digamos assim. É um site de vendas. Deverá criar um sistema básico do padrão de projeto Observer, onde dentro de uma persistência de dados com ADO.NET, o item Nike deverá ser observado por assinantes. Caso o preço do tênis seja alterado ou entre em promoção, ficando abaixo de R$20, deverá ser enviada uma notificação para cada assinante avisando que o produto está em oferta. Então, toda vez que eu alterar o valor do produto Nike e esse valor for menor que R$20, será enviado uma notificação para todos os assinantes avisando que o produto está em promoção, que ele está em oferta. Isso é muito utilizado na vida real, muito utilizado em exemplos mais concretos, né? Em sites de vendas, como no Mercado Livre e por aí vai. A maioria dos sites de venda atualmente tem isso. Então, aí aqui vamos para a implementação. Primeiramente temos duas interfaces que têm que ser implementadas, fazem parte do padrão, que é a interface para o observador e a interface para o observado. Elas são muito simples. A interface para o observador ela precisa ter apenas a classe de atualização e para o observado precisa ter a classe de notificar. Como é uma interface, elas não têm a implementação ainda, elas só definem como que ela vai se comportar. Em seguida temos a classe implementando a interface de Observer. Aqui inicialmente nós temos a classe para clientes, que ela vai herdar a interface de Observer. Ela vai ter um guide, como ela é integrada ao banco de dados, ela precisa de um guide. Ela tem um nome, e é somente isso que eu criei para esse exemplo. Ela vai ter um guide e um nome, só para poder ser posicionada corretinha no banco de dados e ter seus nomes. É lógico que numa situação real teria muito mais, né, atributos, poderia ter o nome a idade do cliente, o e-mail do cliente, porque talvez o e-mail poderia ser utilizado para essa notificação, mas para esse exemplo básico apenas o nome é o suficiente. Ele vai ter a classe equals e getHashCode, elas fazem parte da implementação do banco de dados em ADO.NET, muito simples. Temos a classe toString também, que ela é mais para demonstrar, né, as características dessa classe. Ela vai demonstrar o nome, ela vai retornar o nome, o ID. E temos também a classe atualizar, que é a classe importante para o exemplo em questão. Ela vai receber um tipo isSubject, uma variável, que vamos chamar ela de subject. Ela vai receber então a classe observada, mesmo ela estando dentro da classe clientes. Então os clientes vão receber a classe observada. Aí temos uma condicional aqui, que caso o objeto for do tipo item,
item em estoque, caso for verdade, e o item em estoque, o preço do item em estoque for menor que 20 e o nome do item for igual a Nike, ou seja, quando for Nike e quando o preço for atualizado para menor que 20, ela vai printar na tela um report para o nome do cliente, temos conhecimento, e também o seu preço, o seu novo preço. Esse que é o comportamento da classe clientes, que seria um observer. Temos também implementando a interface de subject, que seria o item, que ela herda a interface subject. Ela vai ter igualmente um bid, que é necessário para gerenciamento do banco de dados. Ela vai ter um nome do tipo string, um preço do tipo double. Temos aqui agora sobre os métodos. Ele vai ter aqui ainda é mais um atributo. Ele vai ter um atributo de nome cliente do tipo cliente, só que ele é iRead Only Collection, ou seja, ele é apenas para leitura. Ele vai receber uma classe do tipo cliente, mas apenas para leitura. Aí temos aqui os métodos. O método de construtor para a classe, certo? Ele vai definir os seus atributos. Temos um método de atualizar preço. Ele é importante, pois assim, através dele nós conseguimos atualizar o preço e também depois notificar os assinantes. A classe equals getHashCode e toString, ela é padrão para o banco de dados, ela é importante para as funcionalidades do banco de dados. E temos também a classe notificar, que essa sim é a classe importante que existe dentro da interface subject. Ela vai abrir uma conexão com o banco de dados. Essa parte é muito importante. Ela vai abrir uma conexão com o banco de dados. Depois, ele vai criar um DAO, um Data Access Layer. E então, a classe clientes, o atributo clientes, ele vai receber obter todos, que é uma das funcionalidades do DAO. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Ok, ele vai receber a lista de todos os clientes e essa lista ela vai residir dentro do subject. Então, o item ele vai conhecer todos os seus assinantes. Ele vai possuir dentro dele uma lista com todos os seus assinantes. Isso é uma das partes mais fundamentais para que o padrão observer funcione. Depois ele vai receber para cada assinante, entende? Ele vai mandar o item. Ele vai mandar o item. Ele vai mandar o nome. Ele vai mandar o preço. E vai mandar qual é o assinante da vez. Ok. Então isso vai acabar voltando para cá. Ele vai receber o assinante. Ele vai receber na verdade ele vai receber o item inteiro que vai conhecer o seu assinante. Então ele vai mandar para o nome e vai mandar o preço. Exatamente o padrão de projeto Observer. Agora entrando mais para o banco de dados, temos o DAO para clientes, que é um dos observadores, obviamente. Temos aqui um atributo de SQL Connection para poder se conectar ao banco de dados. Temos também o inicializador, o construtor, e o primeiro método já é um método de inserir. Ele vai receber um cliente do tipo clientes. Então ele vai abrir a conexão com o banco de dados. Ele vai criar um comando, como eu fiz ele em ADO.NET, ele utiliza bastante comandos SQL. Então nós vamos criar um comando que ele vai inserir no TB clientes o ID e o nome, com os valores ID e nome. Ele vai adicionar, ele vai fazer o comando funcionar, entende? Vai executar e fechar a conexão com o banco de dados, que ela deve ser fechada o mais rápido possível, né? E temos também o método obter todos, que ele é do tipo, ele vai retornar um cliente, porém
iOrigin Only Collection, ou seja, ele vai retornar a lista com todos os clientes, mas apenas para a leitura. Isso aqui é importante para a implementação de antes, como demonstrado aqui, que ele saiba, que o item saiba todos os seus clientes, para que ele possa notificar um por um. Enfim, temos aqui também o obter todos. Ele vai abrir uma conexão com um banco de dados, ele vai selecionar o ID do cliente, e ele vai restaurar o que? O nome. Ele vai selecionar o cliente ID e o nome da tabela de clientes e ordenar por nome. Ele vai abrir a conexão, então ele vai executar o comando dataReader, SQL dataReader, ele vai executar o comando. Então, enquanto tiver coisas a serem lidas, enquanto tiver atributos a serem lidos, ele vai adicionar o nome do cliente e o ID dele para a variável de cliente. E em seguida adicionar isso para itens. Depois ele fecha a conexão com o banco de dados assim que o loop de todos os... Quando acabarem os arquivos a ser lidos, ele sai do loop, fecha a conexão e retorna os itens como as read only, para que você tenha essa lista, mas que você não consiga mexer nela. É apenas uma segurança a mais. Então temos aqui o DAO para os itens, ele é um pouquinho maior. No DAO de clientes eu implementei apenas o inserir clientes novos na lista e também obter todos para você restaurar. É óbvio que um DAO de verdade, um DAO mais complexo teria muito mais funções, muito mais métodos. Mas para esse exemplo eu achei necessário apenas esses dois. Os itens já é um pouquinho mais, precisa de alguns métodos a mais. Ele precisa do método de inserir, que ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito que o de clientes, porém com seu preço a mais e com lógico que em outra tabela. E o obter todos, que é a mesma coisa, ele vai selecionar o item, o nome e o preço da tabela de itens e vai ordenar por um nome. Só que ele também tem um obter por ID, um método bastante importante. Ele vai obter o item, ele vai obter um item específico e ele vai retornar esse item para que ele possa ser alterado futuramente dentro da tabela de dados. Temos uma função de gravar que ela vai definir, se você já tem, vamos supor que você quer gravar um item novo, em vez de você precisar chamar a função inserir, você chama ela gravar e dentro dela ela vai decidir, você já tem esse ID? Não, então vamos inserir esse item, criar esse item. Você não tem, vamos atualizar então. O ID é nulo, então insere. Se não for nulo, ele atualiza o preço. O atualizar preço, que seria a função que ela é a função observada, digamos assim. Toda vez que eu vou atualizar o preço, abrir a tabela o banco de dados, ele vai adicionar, ele vai fazer um update, certo? Vai fazer o comando funcionar e abrir, fechar a execução e fechar o banco de dados. E aqui, toda vez que a tabela for atualizada, ele vai mandar um notificar, um item.notificar. Nessa parte, ele vai chamar o notificar. Ele vai puxar depois disso, ele vai puxar todos os clientes que existirem no banco de dados e vai mandar um por um a própria classe de itens com o cliente. O que é muito importante, porque em seguida ele vai notificar, ele vai atualizar um por um todos os assinantes o preço novo. Então, em resumo, é lógico que nem eu expliquei antes, dava para ter mais métodos CRUD de remover, de manipulação, de validações, mas para o exemplo em questão eu achei necessário apenas esses exemplos. E aqui temos as tabelas com os subjects. Aqui, temos o subject da Adidas, um da Nike, um custa 15 e outro custa 13. E temos também os assinantes, que seria o Everton, o Vinícius e o Roberto. Então, toda vez que o Nike for atualizado e ficar menos que R$20, deve enviar uma mensagem para Everton, Vinícius e Roberto, avisando de que ele está em oferta. Então, aqui a classe mãe
Nós vamos um exemplo, né? Um exemplo mais de atualização. Então, seguinte, ele vai obter o item por ID, que seria o Nike, certo? E então atualizar o preço e gravar. Ele precisa gravar. E quando ele atualizar, vamos supor, aqui é 16. Então esse 16 tem que ser notificado para 3 pessoas. Aqui ele atualizou para 26. Então não precisa, porque a condição era que só atualizasse quando fosse menor que 20. Então o 4 o 8 ele deve mostrar, o 27 não, o 7 1 ele deve mostrar também. Então temos aqui o console mostrando, ó, o 16 ele atualizou, ó, o 16 ele atualizou, o 4 ele atualizou também, ele reportou para o Everton, para o Roberto e para o Vinícius. Vamos ver, o 8 ele atualizou também, o 7 também, ó, vamos perceber que o 27 ele não mostrou não reportou para os assinantes, porque justamente não era necessário. E o 1 também ele mostrou, então toda vez que o Nike foi alterado para menos de R$20, houve essa reportagem para os assinantes. Aqui temos a tabela atualizada. Então, podemos ver que no começo da tabela ela tinha o valor 13, o preço 13, e ao final de todas as execuções, como a última atualização foi feita em 1, ela recebeu o valor 1 também. Então, esse foi meu trabalho. Quero fazer um agradecimento ao professor Everton e espero que tenha sido instrutivo, espero que possam aproveitar, e é isso.